CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo das obras do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estudaremos o livro Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz. O Evangelho é o capítulo 23, Estranha Moral. Item 17. O Espiritismo vem realizar, no tempo previsto, as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus, ele se depara com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, encurralados em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho, provocando embaraços e perseguições. Eis porque ele também tem que lutar. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que ele terá que sofrer são todas de ordem moral, e o fim de todas elas se aproxima. As primeiras a que o cristianismo enfrentou duraram séculos. Estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um só foco, brotará de todos os pontos da terra e abrirá mais cedo os olhos dos cegos. Essas palavras de Jesus devem, portanto, ser entendidas como referentes à cólera que ele previa, a sua doutrina iria provocar, aos conflitos momentâneos que surgiriam como consequência, as lutas que ela teria que sustentar antes de se estabelecer, como aconteceu aos hebreus, antes da sua entrada na terra prometida, e não como um desejo premeditado de sua parte, de semear a desordem e a confusão. O mal deveria vir dos homens e não de Jesus. Ele era como um médico que vem curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, removendo os males do doente. Amado Mestre Jesus, nos reunimos em Teu nome e em nome de Deus para estudarmos a doutrina espírita em nossa casa de amor. Permita que em Teu nome evoquemos o André Luiz, o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, que escreveram uma obra que iremos estudar, os patronos desse estudo, bem como a Leon Denis, a Allan Kardec, Teus mensageiros de luz, trazendo a doutrina espírita e dando continuidade a ela, ao nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que nos dirigem. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus e do Teu amor, Jesus, iniciamos esses estudos. Que assim seja. Gente, vamos dar continuidade. Aqui a história narrada por André Luiz. E nós paramos justamente no capítulo 7, leitura mental. Então, só para a gente relembrar, a irmã Zenóbia, diretora da casa transitória, né, em região umbralina, aqui na Terra, foi em busca de um irmão muito querido, que era um padre, e que estava em região trevosa. E ela vai com 20 trabalhadores, dentre eles a equipe do irmão Jerônimo, composta do André Luiz, do padre Hipólito e da irmã
que tinha clarividência. Como é o nome dela, Elaine? Luciana. E eles encontram esse espírito caído. Ela conversa com ele, ela chama o nome dele, ele não consegue ouvir, ele está muito longe, muito distante e não consegue ver os próprios espíritos que estão ali socorrendo a ele. Até que depois que ela grita o nome dele, bastante vezes, forte, ele escuta de longe a voz, mas não reconheceu a voz, ela não quis ser reconhecida, então ela chama a irmã Luciana agora para dar prosseguimento a esse tratamento. Até porque o padre blasfemou, falou contra Deus, falou que ele tinha direitos, falou contra a igreja, porque ele era um padre e foi condenado ao inferno, enfim. Ele estava muito revoltado ainda. E depois da blasfêmia dele, das coisas que ele falou, vamos entrar no capítulo 7. Vimos que ela fez uma prece fervorosa, foi quando ele despertou um pouco para a percepção daquele que estava em seu derredor. Vocês vejam que aqui aconteceu o contrário. Eles foram ao encontro desse irmão, eles fizeram a prece, pediram a Deus, dispuseram todos os recursos para que ele despertasse, e já estava ali trabalhado uma reencarnação para ele. No caso do André Luiz, eles aguardaram que o André Luiz despertasse, o próprio André despertasse. Aqui foi o contrário, eles despertaram o espírito. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Até porque nós somos o somatório de inúmeras experiências. Milhares de experiências nós já tivemos. Pensa, desde a época de espírito primitivo até os dias atuais. Quantos séculos, quantos milênios se passaram? Você vê que a ciência, né, a gente não pode dizer porque ela está sempre se renovando, ela trouxe à baila aí o homem de Neandertal, descoberta de ossadas de 300 mil anos atrás. Então coloca aí 300 mil anos de experiência. Cada mente é um universo extremamente complexo. Nós somos o somatório de todas essas experiências. Por isso que não tem uma receita de bolo. Cada um pensa de uma forma, sente de uma forma. Cada um é uma individualidade. Vamos lá. Leitura mental. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte, demoradamente começou. Padre Domênico, vossa mente... vou ler de novo que eu não prestei atenção. Eu li sem prestar atenção. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação. Então era o grupo dele que ia agir agora, né? A enfermeira clarividente, evidenciando o carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte, demoradamente começou. Então ela, como clarividente, começou a ver lá o pensamento íntimo dele, né? Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação, e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor
permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. Entenderam o que eu li? Vocês duas aí entenderam? A Elinéia e a... Tá. Então, esse espírito que foi padre na reencarnação passada, que estava blasfemando contra Deus, não aceitava o carinho, o amor, a ajuda do espírito que o amava tanto, né? Irmã, como é o nome dela, Elaine? A responsável pela casa... Dona Zenóbia. Aproxima-se o espírito que tinha clarividência e começa a ler no seu pensamento. E ela falou exatamente o que ele estava pensando. Isso aqui até agora ele disse, né? É o capítulo 7, viu? Viu, Vitória? Capítulo 7. Estou no 3º parágrafo. E porventura não é assim? Gritou o desventurado, interrompendo-a. Compelido pelas circunstâncias da vida humana a servir uma igreja que me enganou, negam-me o direito de reclamar? O Evangelho não tem palavra de mel para o ato de Judas? Desculpem, o Evangelho não tem palavra de mel para o ato de Judas. Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Não, Domênico. Vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Teríeis, de fato, agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperaríeis um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciaram dos outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Que perguntas! Exclamou o interpelado com indisfarçável azedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Então ele está reclamando os títulos que ele tinha. Olha, vocês vão analisando da seguinte forma esse relato. Não simplesmente a situação do padre, que é um pobre coitado, é um espírito sofredor. Mas na figura desse espírito, vê o nosso proceder diante das convicções que temos, diante da religião que professamos, diante da doutrina espírita, diante do cristianismo, porque nós somos cristãos. Então, ele está alegando lá as insígnias dele, lá, os títulos dele. E nós, vou chegar lá e vou dizer, eu fui diretor de casa espírita, vou dar uma carteirada. Eu frequentei o SEAP, eu frequentei o Leon Denis, eu frequentei o SEJA, o SEMA, o Bezerra de Menezes, seja o centro que for. Será que isso, eu sou espírita, isso vai me dar uma condição boa no mundo espiritual? O que é que eu estou fazendo do conhecimento que chega até mim? O que eu estou fazendo da minha vida como espírita que sou? O meu proceder.
Aí está aqui. Onde nós paramos aqui? Hã? Apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de ele nos sentir de mais perto, através da audição, facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciana observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Consubstanciam, invariavelmente, o roteiro de nosso encontro divino com o Pai, de infinito amor. E ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas, e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso da terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Ó, aqui ele ampliou. Ela ampliou, falando de todas as religiões, o que nós acabamos de dizer. Então nós queremos lá as nossas recompensas como religiosos, esquecendo de que existe uma lei. A lei é a lei. A lei é incorruptível. Eu tendo ou não religião. Ela é incorruptível. Então, como é o meu dia a dia, o meu comportamento diante da lei? Isso é que importa. A religião facilita a compreensão de tudo isso. É o que ele está dizendo. E como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento. Vou ler de novo. Ele vai falar da lei, tá? Que todos nós estamos inclusos nessa lei, independente da religião que professamos. Ele faz a seguinte pergunta: e como ludibriar a lei soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações? A lei é de amor, mas sobretudo ela é de justiça. Como a gente burlar essa lei? Ela existe. Não concordais que é um absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? O que é que ele está dizendo? O que adianta eu ensinar para vocês se eu não faço? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. O padre ensinou. Ele estava reclamando que ele era o diretor da obra social, o diretor disso, daquilo tudo, mas ele não fazia o que ele ensinava. Ele não fazia o que ele sabia que tinha que fazer. É isso que ele está dizendo. E nós estamos tendo um procedimento de espíritas? Essa é a questão. Como é que está a nossa consciência? Vocês estão vendo que nós não escondemos nada de ninguém.
morreu. Luciana, uma enfermeira que não o conhecia, nunca tinha visto o padre Domênico, ele nunca tinha visto Luciana, não se conhecia. Ela foi como enfermeira, como você vai ali no médico, o médico não precisa te conhecer para te ajudar, nem a enfermeira, nem o maqueiro, ele vai te botar na maca, é o trabalho dele. O médico vai cuidar de você, ela foi cuidar dele como enfermeira. Então, sem nunca tê-lo visto, já deu para ver o quadro, pelo seu comportamento, que ele apresentava. Mas ela, quando mergulhou na mente dele, descortinou a vida toda. Inclusive, não sei se vai ser o caso aqui, que eu não me lembro, poderia ir a 1, 2, 3, 4, 5, 10 vidas. Viu, Vitória? Se dormir é que eles vão ver mesmo a sua mente todinha. Vão ver. Está tudo aqui, ó, na nossa mente. Está tudo no nosso arquivo. A gente estudando na quinta-feira as obras da Dona Ivone, para ver a situação do Leonel, que se suicidou, o espírito vai ao seu anjo da guarda. Ele diz assim, ó, eu poderia ter ido na mente dele, visto tudo. Eu poderia ir na mente do familiar, ter visto tudo. Poderia ir no ambiente em que ele viveu, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, fica registrado. Como num disquete, numa fita, ia falar fita cassete, ó. Eu sou desse tempo, dá até vergonha, né? Agora nem disquete mais tem, né? CD tem ainda CD? Nem mais tem CD, mas CD é mais moderno, né? Então, como num CD, só que é num ambiente, fica registrado todo o nosso passado milenar. Todo o passado milenar. Quem fala isso é o Dr. Bezerra, lá no livro Dramas da Obsessão, que exige técnicos preparados, não é um trabalho simples, é complexo e demorado. Mas eu quero acessar as vidas do Marquinho. Eu vou conseguir acessar eu vou falar o éter, eu vou usar essa palavra aqui no fluido cósmico universal, no éter. Está tudo registrado. Agora imagine como Jesus marcou a sua presença aqui na Terra. No mundo espiritual, quando se fala de Jesus, ou quando mesmo nós falamos do Evangelho de Jesus, alguma passagem de Jesus para alguns espíritos sofredores, ou mesmo numa reunião pública, vamos lembrar de Jesus falando, há muitas moradas na casa do meu Pai. Aparece um telão, com Jesus real, falando naquela época. O que nós estamos aqui falando para vocês, vai passando ali no telão. Os espíritos veem a realidade do Cristo. No futuro teremos isso aqui também. Eu quando tinha 20 anos, isso aí em 79, em 1979 eu já tinha 20 anos. Era fita cassete, eu acho que nem a fita cassete tinha, veio depois. Eu lembro que tinha um toca-disco, né, que era aquela coisa grandona, um disco, a vitrola, né, botava agulha na vitrola e tocava. Hoje ninguém fala nisso. As coisas estão, ó, a modernidade. Daqui a pouco a gente com o celular é do mundo espiritual. Oi, ô Lurdinha, tudo bem? Pô, mas você tá bonita aí, hein? Vai chegar a esse ponto. Vai chegar. A tecnologia está cada vez mais se desenvolvendo. Então é possível ver isso registrado. Os momentos em que vivemos aqui na Terra. Mas ela está devassando a mente do padre olhando. Está olhando ali para mim, se concentrou, está indo lá na mente dele. Tudo que ele fez. Que coisa, hein? Imagine alguém olhar para você e devassar tudo que você fez. Por isso que a gente não engana ninguém. Aí vamos lá, ela continua.
não concordais... Onde é que eu parei aqui? E a confissão? Tornou Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Gente, vocês vejam como isso marca o espírito. Ele, como padre, que se confessou lá para o Monsenhor, e o Monsenhor perdoou dos pecados. Então ele estava livre do que ele fez, das bobagens que fez. E tem gente que acredita nisso ainda. Você pode pecar a semana toda, mas se domingo você for lá confessar, tá, né? Tem mais uma semana de pecado pela frente para cometer. Então, muitas vezes é mais fácil, eu não estou criticando nenhuma é crença de cada um. É mais fácil você ser absolvido dos seus pecados pela água do batismo, ou seja lá o que for, do que você ter que reparar o mal que você fez. E a reparação só se dá aqui no corpo físico. Tem que voltar, tem que reencarnar. Como essas religiões não aceitam a reencarnação e tem que se aliviar de alguma forma, então vamos aliviar, vamos perdoar com a água do batismo. Fala tanto em perdão, se perdoa um criminoso, olha que incoerência, porque o criminoso se arrependeu dos pecados, ele é batizado, ele confessou, ele é perdoado, mas aquele que não confessou vai para o fogo do inferno e acredita no inferno. Como é que pode? É uma incoerência. Se perdoar o mais vil dos criminosos, um balde d'água na cabeça, mas se o outro, por um pecado menor, não se confessou, vai para o inferno. Como é que Deus criou o inferno? Se Jesus só falou no perdão, perdoar infinitamente, 70 vezes 7, cada erro contra você. Quer dizer, perdoar sempre. Como que vai existir o inferno? O inferno está na nossa mente. Ele, apesar de acreditar, ele não encontrou o céu beatífico, mesmo como sacerdote. Ele está reclamando, eu estou sofrendo, eu estou no inferno, os demônios gritam no meu ouvido, mas eu fui perdoado pelo Monsenhor. Mas está sofrendo. Não foi para o céu por causa disso. Aí ele continua aqui. Vocês estão entendendo ou eu estou complicando a cabeça de vocês? Você que chegou agora, como é que é seu nome? Renata, tá difícil ou está dando para pegar o fio da meada? Então, ele está falando aqui, o André Luiz, de um espírito que estava sendo socorrido numa região umbralina. E tem um outro espírito que está conversando com ele. Ele foi um sacerdote aqui na Terra. E o que nós falamos aqui no início, que não se pegar na posição do outro, desse espírito que foi um sacerdote, mas sim na nossa. O que eu faço daquilo que eu já sei, do meu conhecimento, da minha religião? Porque o caminho é o mesmo. Ninguém vai dar carteirada do outro lado, né? Não dá para dar carteirada. Lembra lá do Caracrachá, você que trabalha lá, Marquinhos? Vai chegar lá e vai dizer que era da Globo? Vamos lá. E a confissão? Tornou o Domênico visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Aí fala o espírito, a moça lá, a Luciane. E confiastes em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas.
A moça estava vendo tudo. Porque Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo-vos a derradeira... Estou tentando fazer a voz da moça lá, bonita, né? Da boazinha. Pelo menos agora eu fico bonzinho, né? Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Olha só, ela está vendo o caminhar dele numa noite fria, de vento sem lua no céu. Olha o detalhe. Nós não escondemos nada. Por isso que Jesus disse: não cai um fio de cabelo de vossas cabeças, sem que Pai não saiba, sem que Deus não saiba. Não cai uma folha seca de uma árvore sem que o Pai não saiba. Porque tudo está registrado em nós. Se nós, como espíritos, quisermos lembrar de um pensamento que tivemos há 3.000 anos atrás, é possível que no dia... 3.000 anos tinha um calendário? Não tinha, mas vamos supor que tivesse. No dia 3 de abril do ano 1500 a.C., ao meio-dia, eu pensei isso. Está registrado. Cuidado, Leno. Abre teu olho, hein? Está registrado, tudinho, está aqui, ó. Por isso que ninguém engana a lei. Por isso que a lei está na consciência. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E tudo fica registrado. É melhor não ser espírita, não. Porque aí começam as responsabilidades, né? Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Olha, ele já está ali há 40 anos, hein? Umbral. Ela sente até o que ele estava sentindo quando estava andando naquela noite trevosa lá, de ventania e chuvosa. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto. Cego por sentimento menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finais de sedução e malícia. Alijastes a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado, costume de casimira cinza claro. Absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que lhe identificasseis a presença. Trata-se do esposo ofendido em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo, por alto preço. Afasta-se angustiado e oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera-vos, de longe, acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbitério. Olha só,
ela, na mente dele, está vendo até o acontecimento de outras pessoas. Olha o que o padre fez. Foi na casa, seduziu a moça, o esposo viu tudo, e tudo já está na mente dele. Ele soube de tudo depois. Porque ela está olhando ali, está vendo tudo. E o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo. Na tepidez do interior doméstico, na tepidez, clima tépido, agradável, né? Do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida, experimentais, honrado, o vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivestes tempos para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento e assassino, ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino rir-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa. Depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados, quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime, ante vossos olhos assombrados. Precipitam-se em vão os servidores. Velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini, de vossas referências. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso que se declara vosso amigo íntimo e esclarece, fingidamente, que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde havíeis entretido confortadora e longa palestra, junto a ele e à esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandaram o interior a vosso convite, para reconfortar-se, e que, em plena palestra amistosa, caístes fulminado por síncope singular. Debalde intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos. Endereçai supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros, viscoso suor vos corre, abundante do rosto, e num esforço tremendo, pronunciar de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios, no intuito de poupar-vos, e assevera: Domênico, descansa em paz.
o sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministrastes a sagrada partícula, quer dizer, a hóstia, né? Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. Não tem jeito. Triste, né, a história, né? Mas prende a nossa atenção, não é? Eu tenho que continuar lendo. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo que não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando-vos os despojos. Após o laudo médico de bondoso facultativo, que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa mortis, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastorejo sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como o cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo processa-se o enterramento. Abre-se no templo suntuosamente ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes evolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa em todas as minudências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligados às vísceras decompostas. Aí, essa é a descrição da enfermeira analisando a mente do padre Domênico. O que vocês acharam dessa análise? Rica de detalhe. Por isso, diz Leon Denis, nós somos o que pensamos. Nós somos o que pensamos. É uma triste história, até a gente fica triste, né? A gente não está aqui condenando o padre. A gente está sentindo tristeza pela história dele. Mas quantos de nós também não faz o mesmo? Quantos de nós não vilipendiamos, não estou dizendo aqui, estou dizendo um homem comum, vilipendiamos lares alheios, cobiçamos a mulher do próximo, ou o marido. Lá no Antigo Testamento, não cobiçais a mulher do próximo, porque era um povo machista, né? Se fosse hoje, não cobiçais a mulher e nem o marido do seu próximo. E por aí vai.
Então a gente tem que pegar a história dele e trazer para a gente, né? O que eu estou fazendo da minha vida. O que eu faço com a religião que professo. A lei é a lei. Como é que diz lá em latim? A lei é a lei. Como é que é? Segue, como é que é? Segue lex. Sed lex, dura lex. A lei é dura, mas é a lei. Sed lex, dura lex. O Luiz é que repetiu isso aí pra gente, né? Que ensinou isso pra gente. É. A lei é dura, mas é a lei. E todos nós estamos inseridos na lei divina. Seja a religião que for que professemos, ou que sejamos materialistas, sejamos o que for. Da mesma maneira que se eu largar o celular ele vai cair por causa da lei de gravidade, que as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas são leis de Deus, tanto quanto as leis morais. A ciência é lei de Deus, a ciência existe porque Deus quer que exista. Não há que ter uma separação entre a ciência e a religião, porque tudo vem de Deus. Chegará o tempo, e a doutrina espírita é esse elo, que as duas vão caminhar juntas. As duas caminharão juntas. E essas ideias serão comuns em todas as religiões. A ideia da imortalidade da alma, mantendo a sua individualidade, a ideia da comunicabilidade, a ideia da reencarnação, e etc, etc, etc. A ideia da pluralidade dos mundos habitados. Que tem vida em Marte? Tem. Mas vai chegar uma hora que a ciência vai dizer, através da astronomia, ó, tem vida lá, nossos irmãos marcianos. E quem que vive lá? Como é que vive lá? Ah, eles reencarnaram lá. Então a reencarnação vai tudo aparecer. É uma questão de tempo. Vocês já podem ver que nas igrejas o Espírito Santo já se comunica. Do Espírito Santo para ser a alma dos homens que já morreram, é um passo, é uma questão de tempo. Daqui a pouco o Espírito Santo dizer que não existe demônio, que existe espírito dos homens maus, e também não existe anjo, que são os espíritos dos homens bons, é um passo. E daí para se concluir que o inferno não existe, é um outro passo. E por aí vai. À medida que a gente vai amadurecendo, um dia desse a gente andava de carroça. O carro é recente. Quem pensava que num negocinho desse a gente falava lá com o outro lado do mundo? Se eu botar aqui agora, procurar um programa que está passando lá no Japão, são 18h49 aqui, lá no Japão são 6h49 da manhã. Se eu quiser ver o que está acontecendo lá, é só botar aqui num programa que eu vou ver. Aqui, ó. Isso aqui é bem recente. Então o conhecimento humano está duplicando cada vez mais, a cada ano, a cada dia. Perguntas? Só uma colocação. Como você falou que cada um cabe no recurso, olha a diferença, né? Ele precisava desse recurso dela mostrar ele o passado, vasculhar na mente dele todo o passado. Diferente do outro livro que nós estamos estudando lá, dos personagens, o doutor Bezerra Menezes não quis fazer isso. Poderia usar esse recurso? Poderia. Mas ele Não usou. Nós falamos aqui no início. Nós falamos isso. para ele seria mais doloroso. É. Para esse não, para esse o recurso seria esse. Nós falamos isso aqui no início. Falamos sobre isso. E falamos também sobre a diferença do que aconteceu com o André Luiz e o que aconteceu com esse espírito. O André Luiz esperou o seu despertar e ele está sendo despertado por terceiros. Cada um com seu cada um. Cada mente é um universo extremamente complexo. Isso é também a educação em massa, pegar aquele monte de gente para querer passar, educar em massa, não funciona muito. Por isso que não se aprende direito. Porque cada um precisa de um recurso. Alguma pergunta? Vamos terminar então?
Nós te agradecemos, Jesus, pela noite de estudos. Agradecemos ao nosso irmão Chico, ao André Luiz. Agradecemos a Leon Denis, a Allan Kardec, ao altivo e aos guias da nossa casa espírita. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, a permissão para encerrarmos os estudos da noite de hoje em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja. Graças a Deus.